Oi pessoal, boa tarde, né? Dando início à complexação, vamos agora exercitar a parte de volumetria de complexação, que é um cálculo onde eu faço todo o acompanhamento da minha titulação. Então temos aqui um probleminha, vamos ler. Nós temos uma titulação de 50 ml de uma solução de concentração 0,100 mol por litro do metal cálcio mais 2. Então eu tenho a participação aqui do metal cálcio mais 2, tamponada em pH 10. Então, assim, só lembrando para vocês, a condição em que ele se encontra é de pH 10. Então a gente já vai envolver a constante de formação, né? Aquela que envolve o alfazinho. Com a solução de EDTA, que é o meu ligante, na mesma concentração de 0,100 mol por litro. Então, como dados, ele dá a constante de formação, né? Ele dá, que é igual a constante de formação do meu complexo, que é 4,9 vezes 10 a 10. Ele me dá também o valor do alfa. Qual é o valor do alfa, pessoal? 0,36 em pH igual a 10. Então eu tenho aqui a representação, né? Eu tenho aqui o meu balão, tenho aqui a minha bureta, né? Nessa bureta eu tenho o que? Eu tenho meu EDTA, que é meu ligante. Tenho aqui como fixo a concentração do metal Ca mais 2, a concentração que já foi dada, que é de 0,100. E no volume aqui, né, dessa solução, que é esse metal, de 50 ml, né? Então vamos fazer o acompanhamento dessa titulação, né? O acompanhamento dessa titulação. O primeiro ponto é a gente seguir aquelas etapas, né, que acontece, que é a primeira etapa antes de iniciar a titulação, as condições que a gente tem, que é exatamente somente a presença do metal. Depois a gente tem a segunda etapa, que é iniciar a titulação e antes do ponto de equivalência. Então é importante que antes desse ponto de equivalência, nós venhamos fazer o volume do ponto de equivalência, fazer o cálculo desse volume, porque aí vamos saber em qual volume acontece o ponto de equivalência. Depois, após o ponto de equivalência, também é importante fazer esse acompanhamento através de cálculo. E a quarta etapa e a última é após o ponto de equivalência. Então, sempre fazendo, a gente sempre fazendo o cálculo em relação ao potencial, né? Ao potencial desse metal, sempre em relação ao metal. Então, a questão, ela quer saber o valor desse potencial quando eu tenho, letra A, 0 ml de EDTA. Quem é o EDTA, pessoal? O EDTA, ele é exatamente o meu ligante, né? Depois eu tenho um acompanhamento com 20 ml de EDTA. Depois eu tenho, que é a letra C, para 50 ml de EDTA. E a letra D, para 60 ml de EDTA. Então eu tenho que fazer todos esses cálculos nessa minha titulação de acompanhamento. Então o primeiro passo é letra A, resolução, né? A 0 ml de EDTA. A 0 ml de EDTA, né? A titulação ainda nem iniciou, né? Antes de iniciar a titulação, eu só tenho a adição, eu só tenho a presença do meu metal. Então, antes de termos a quantidade do metal livre, né? A gente só tem mesmo, antes, só temos essa quantidade de metal livre. Então, o meu potencial é em função somente do que eu vou ter na reação. Antes, com nenhuma adição do meu ligante, eu tenho que a concentração, né? Nós temos aqui, ó, a concentração do meu metal, que é o cálcio 2+, ela é de quanto, pessoal? 0,01 mol por litro, né?
O PCA, o cálculo desse potencial do meu metal, que é o que eu estou querendo acompanhar em cada ponto desse, pessoal, ele sempre segue essa formulazinha aqui, que é o que? PCA igual a menos o log de quê? Do meu metal. Quem é o meu metal? Ca2+. É importante que sempre que for colocar o valor, colocar sempre dentro dos colchetes, para não ter nenhum problema. Então, vamos lá fazer o cálculo. PCA igual a menos o log de quê? O log de 0,01. Fazendo os cálculos, daí a necessidade que eu disse de ter uma calculadora científica para a realização desse cálculo, nós chegamos que o valor de PCA é igual a 2. Então, ó, rapidamente, então todas as vezes que formos acompanhar a titulação de complexometria, a 0 ml de EDTA, você sempre vai seguir esse esquemazinho aqui, né? Em 0 ml de EDTA, eu só tenho a concentração do meu cálcio, que é 0,01, e ela não muda, né? Essa concentração, ela não muda. Eu vou só corrigir aqui, que é 0,01. Vamos lá. No item B, o que é que diz o item B? Colocar 20 ml de EDTA. Mas aí eu poderia ficar na dúvida. Será que esse 20 ml é meu ponto de equivalência? Será que é 50? Será que é 60? Então é importante a gente calcular o volume do ponto de equivalência, né? Qual a característica que é que eu tenho no ponto de equivalência, né? Eu tenho que os números de mols são iguais de quem? Do meu metal com quem? Hein, pessoal? Eu gostaria de ouvir de vocês, né? É do meu metal com o meu EDTA. Então, eu tenho aqui o número de mols do meu metal é igual aqui ao número de mols do meu EDTA, que aqui está representado, que é representado geralmente por Y 4-, né? Então, vamos lá. O que é números de mols, né? É a concentração do meu metal vezes o volume de quem? Do meu metal. É igual de quê? Da concentração do meu EDTA, no caso ligante, vezes o volume do meu ligante, né? Aí vamos lá, qual a concentração do meu metal? A concentração do metal é dado aqui, que é 0,01. Eu vou só fazer uma correçãozinha aqui para já habituar vocês a trabalhar com unidades, para vocês não terem nenhuma dificuldade, né? 0,01. O que? A unidadezinha é o que? Mol por litro. Vezes. Qual é o volume do meu metal? O volume do meu metal aqui, ó, quando eu venho para cá, é 50 ml, né? Só que, como é mol por litro, eu tenho que transformar 50 ml para litro, né? Ou então eu posso também trabalhar, né, na mesma relação, porque termina que vai cortar um lado e vai cortar o outro. Porque, ó, quando eu coloco aqui 50 ml e aqui minha concentração do meu EDTA, que ele também dá, que é a mesma, aqui, ó, vocês podem observar que é a mesma, eu tenho também a concentração de 0,01 mol por litro vezes o volume do meu EDTA. Então eu cancelo aqui com aqui, mol com mol. Esse 0,01 também vou cancelar, porque termina que meu volume do ponto de equivalência vai ser o quê? Vai ser igual a, jogo todo mundo para lá, né? Fica 0,01 vezes 50 dividido por 0,01, né? Só ficou aqui ml, então corto esse com esse. O meu volume gasto, que é do ponto de equivalência, ele vai acontecer exatamente quando eu tiver 50 ml. Então, eu já sei que meu próximo cálculo, que é para 20 ml de EDTA, não corresponde ao ponto de equivalência.
equivalência. Então vamos lá, eu vou só colocar aqui cálculo do volume, né, no ponto de equivalência. Então vamos lá. Vamos agora para o item B, né? Quando eu adiciono 20 ml de EDTA. Esse acompanhamento do potencial do metal, ele sempre acontece em número de mols. Então o primeiro passo, pessoal, é exatamente fazer a reação de formação do meu complexo. Onde eu vou ter o que? Eu tenho o metal cálcio, né? 2 mais. Ele está reagindo com quem? Com o meu EDTA, que é representação dele é 4 menos. E eu tenho equilíbrio formando quem? O meu complexo CaY2 menos. Como o acompanhamento ele é sempre realizado em função de número de mols, então eu tenho que colocar aqui, ó, número de mol. Número de mol, que é esse acompanhamento, número de mol inicial, número de mol que reage e número de mol no equilíbrio. Então vamos lá. Com o acompanhamento da minha titulação por complexação, ela ocorre em função de número de mols, eu tenho aqui a minha reação. A primeira coisa que vocês vão fazer é a reação de formação do complexo, onde eu tenho o número de mol inicial, o número de mol que reage e o número de mol em equilíbrio. Então vamos fazer primeiramente, vamos fazer o cálculo do número de mols para quem? Para o meu metal. Então vamos lá. Para o metal Ca2+, eu vou fazer o cálculo do número de mols. Que seria esse número de mols? O número de mol, todo mundo sabe que é igual a quê? A concentração vezes o volume. Número de mols do meu cálcio mais 2. Qual a concentração? A concentração, o problema diz, é 0,01 o que? Mol por litro. Vezes o volume. Qual o volume que eu tenho? 50 ml. Aqui, ó. Então, aqui há uma necessidade de transformar para quê? Para litros. Então, 50 ml para litro corresponde a 0,05 litros. É só fazer a relação. Eu cancelo aqui litro por litro, né? E aí eu vou ter que o número de mols do meu cálcio mais 2 mais, né? Ele corresponde a 0,01 vezes 0,05, 0,0005 o que? Mols. Então aqui eu tenho 0, aqui ó, 0, inicialmente a concentração 0,005. Agora eu tenho que fazer esse cálculo também para o meu EDTA. Então eu vou fazer o mesmo cálculo, que é o cálculo do número de mols para o meu EDTA. Então vamos lá. Para o EDTA Y4 menos, né, meu EDTA, eu vou ter o quê? O número de mols do meu EDTA é igual ao quê? É igual a concentração vezes o volume. Então vamos lá. O número de mols do meu EDTA vai ser igual. Qual o valor da concentração? O valor da concentração, ele já diz, né? Que é também 0,01. Também eu errei aqui, ó, pessoal. Aqui é 0,001. Então eu vou colocar aqui 0,01. O que? Mol por litro. E qual o volume que eu vou ter de EDTA, né? O volume é 0,02 litros, porque aqui ó, no item B eu estou utilizando 20 ml de EDTA. Como está em ml, eu transformo para litro, dá exatamente 0,02 litro. Fazendo esses cálculozinhos, cancelando litro com litro, eu vou ter um número de mol inicial de 0,0002 mols. Vamos lá. Então, ó, voltando aqui para a equação, eu tenho 0,05 do meu metal Ca2+. Depois eu vou ter agora o que? 0,0002 mols de quê? Do meu EDTA
E eu não vou ter nada, porque a reação inicialmente não vou ter nada no meu complexo, porque a reação não aconteceu. Olha só, como na estequiometria tudo é 1:1, a quantidade que reage, ela será a mesma para todos. E vai reagir sempre menor quantidade, né? Então, o que é que acontece? O menor aqui é 0,02, é como ele fosse o limitante. Então, sempre vou fazer esse tipo de definição. Vou colocar o menor valor, 0,0002. Aqui, falta um zerozinho aqui, né? Aqui também 0,0002. E aqui 0,0002. Então, só retomando, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz o cálculo da concentração de Ca2+, fiz o cálculo da concentração do número de mols, na verdade, do meu EDTA, e aí vou usar a seguinte informação, né? Como a estequiometria é 1:1, eu pego o menor valor do número de mols e quem está sendo consumido vai ser diminuído, os valores, números de mols. E quem está sendo formado vai ser somado. Então, ó, vou fazer a diminuição de quem está sendo consumido, que é, quem está sendo consumido é meu metal Ca2+, e meu EDTA. Então, vamos lá, subtraindo da 0,0003. Aqui eu tenho todo o meu EDTA sendo consumido. E aqui eu tenho 0,0002. Então, interessante. Ó, o que é que a gente tem na segunda etapa, né? Vai ter um excesso de quem? Eu vou ter excesso de quem está no Erlenmeyer, que é quem? O meu cálcio. Então, eu tenho sempre esse excesso. E a quantidade dissociada de complexo, ela é tão pequena que não chega nem a solubilizar. Então, a gente sempre também desconsidera esse valor. Então, o cálculo do meu potencial de Ca, vai acontecer apenas para o Ca, já que esse valor aqui é tão baixo. Então, eu vou calcular agora o quê? Eu vou calcular a concentração do meu Ca2+, quando eu adiciono 20 ml de DTA. Então, qual seria o valor dessa concentração? Vamos lá, Ca2+, vai ser igual ao quê? Concentração é o quê? Número de mols dividido por quê? Pelo meu volume total. Qual é o número de mols? É quem? Está aqui, ó, 0,0003. 0,0003. Dividindo por quem? Volume total. Eu tinha quantos inicialmente? 50 ml. Agora eu vou adicionar mais 20. Então, meu volume total vai ser o quê? 70 ml. Ou seja, 0,07 o quê? Litros. Então, minha concentração de Ca2+, fazendo essa continha, vai ser o quê? 4,28 vezes 10 a menos 3, o quê? Mol por litro. Terminamos o item B? Ainda não. Eu estou querendo calcular o quê? Eu estou querendo calcular o potencial do meu metal Ca+. Então, agora eu vou fazer a formulazinha do potencial, que é o quê? Potencial do Ca2+, vai ser igual a quê? Vai ser igual a minha menos log de quê? Da concentração, né? De Ca, menos log da concentração do Ca2+. O potencial de Ca2+ vai ser igual a quê? Menos o log de quanto? Quanto é a concentração calculada? Ela está aqui, ó, 4,8 vezes 10 a menos 3, 28, né? Então, eu boto 4,28 vezes 10 a menos 3. É importante, pessoal, esse valor está sempre dentro do colchete. Então, vou virar aqui a resolução, né? Só um momentinho que eu vou pegar minha caneta preta. E vamos fazer aqui, eu sempre gosto das minhas resoluções, de fazer esse tracinho, viu, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade, né? O PCA do meu cálcio 2+, vai ser igual a quê?
Se você calcular o PCA, o log de 4, menos log de 4,8 vezes 10 a menos 3, vai ter um valor de PCA igual a 2,5. Ou seja, antes, que é a situação, né? Antes de iniciada a titulação e antes do potencial da equivalência, quando eu adiciono o meu EDTA 20 ml dele, eu tenho um PCA, um potencial de metal igual a 2,5, né? 2,5.